Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Aqui estou eu para mais um podcast e, neste caso, eu vou falar de uma palavra da língua japonesa que se utiliza todos os dias, mas é que, estando no Japão, esta palavra torna-se quase enjoativa. Mas, como acontece muitas vezes, quando se usa uma determinada palavra ou expressão, nem sempre no cotidiano as pessoas estão conscientes daquilo que estão a utilizar. Mesmo os japoneses nem sempre têm ou estão a atuar toda a potencialidade desta palavra. E eu vou utilizar esta palavra como uma âncora para falar de conceitos de estudos japoneses, de história e de cultura japonesa e partilhar aqui um bocadinho mais de uma mistura de investigação com considerações pessoais, como é costume. Espero que gostem deste podcast e que sirva para refletir e introduzirem-se aos estudos japoneses de uma maneira mais próxima do dia a dia. Devo dizer que também tocamos em muitos conteúdos como desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, história, filosofia, etc. Sem mais mistério. Qual é a expressão? A expressão é gambatte. Gambatte é uma expressão que vem do verbo gambaru. E normalmente vocês veem isto dito entre as pessoas como gambarimasu, eu vou qualquer coisa. Ou então gambarimashou, vamos qualquer coisa. Ou então até se for assim uma coisa mais séria, ishokeme gambatte, vamos dar tudo por tudo. Gambatte normalmente é traduzido como esforça-te, dedica-te, esmera-te, ou então, gambarimasu, eu esforço-me, eu dedico-me, eu esmero-me, eu entrego-me, eu devoto-me. Força, ânimo, continua. São algumas das opções de tradução. Quando eu digo algumas das opções, é porque nenhuma dessas traduções transmite tudo o que gambatte é, como vocês vão ver neste podcast. Gambatte é a versão mais comum que eu venho por aí do verbo gambaru. E gambaru, embora ru seja escrito com hiragana, porque é uma conjugação, digamos assim, gamba é escrito com kanjis, em que o primeiro normalmente transmite os sentidos de obstinado e insistente, e o segundo transmite o sentido de tenso, esticado, firme. Em inglês, stressed, mas também de expansão. Esta ideia é muito importante, como vocês vão ver. Então, gambaru podia ser entendido como dar o seu melhor por inteiro, sem reservas. Está aqui incluída a ideia de não se vir arrepender mais tarde por não ter tentado. E também as ideias de não se render, ultrapassar as suas próprias barreiras ou as barreiras que se apresentem e superar-se. A mentalidade associada à expressão gambaru, gambatte, é uma mentalidade que não está propriamente focada no resultado. O resultado até pode não ser ótimo, mas pelo menos sabe-se que se tentou tudo, que se deu tudo. Então, gambatte é o oposto de letargia, vitimização, idealização, porque a idealização é meio caminho andado para o fracasso. E também é o oposto de procrastinação ou fuga. E vou partilhar com vocês um quadro interpretativo de Nobuo Suzuki, numa das suas obras publicadas e traduzidas, pelo menos em espanhol. Em português não encontrei, mas pelo menos em espanhol. Então, neste quadro de Nobuo Suzuki, o que é interessante é que ele dá isto muito sistematizado. E vocês já vão perceber. Numa coluna tem mentalidade letárgica e procrastinadora. Eu acrescentaria aqui, para não parecer que se está a insultar a pessoa que se encontra nesta situação, estar refém da ignorância.
acerca do crescimento pessoal. E na outra coluna tem mentalidade gambate. Eu acrescentaria aqui estar lúcido. E, portanto, criar o ignorância versus lucidez. Na mentalidade letárgica e procrastinadora tem a expressão não me apetece. E na mentalidade gambate tem a expressão começo ainda que não me apeteça. Vamos continuar com estes dualismos e vocês vão cada vez mais entender. Não vale a pena. Por outro lado, não posso prová-lo. Não posso saber se vale a pena ou não. Terceiro, rendo-me. E oposto a isto, mudo de estratégia com o que aprendi e volto a tentar. Em quarto, talvez eu tenha boa sorte. E por oposição a isto, vou fazer o melhor possível para que a sorte jogue a meu favor. Em quinto, só o êxito importa. Se não estou seguro que vou conseguir êxito, nem tento. E oposto a isto, o mais importante é aprender durante a viagem. Em sexto, o que é que os outros vão pensar? E oposto a isto, que pensarei eu mesmo, o meu eu futuro sobre mim mesmo, se me vir numa máquina do tempo. E por último, o resultado é o mais importante. E oposto a isto, transformo-me numa pessoa mais sábia através de gambate. E isso é o mais importante. Digam lá que este quadro não é tira-nos o chão debaixo dos pés e obriga-nos a pensar. E agora vou para os meus apontamentos. Porquê é que pode correr-se o risco de não entender a mentalidade de gambate, o significado profundo dessa expressão e o poder de a utilizar no dia a dia? E isto é muito perigoso quando as pessoas usam palavras que não sabem o que é que significam ou quando as pessoas desaproveitam a possibilidade de usar palavras que realmente movimentam muitas coisas, ativam muitas coisas e têm muitas possibilidades. Quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos usar as palavras, as afirmações a nosso favor. E é importante destrinçar aquilo que é a mentalidade gambate de acordo com a história, a cultura e a sua origem semiológica, social, filosófica japonesa e aquilo que é um pseudo-conhecimento New Age. É importante distanciar estas duas coisas, separar, distanciar umas das outras. Então, gambate, vamos sempre usar essa expressão assim, dessa conjugação, não deve ser confundida com positividade tóxica. Porque quando se falhou, aprendeu-se. Porque não está tudo dependente da motivação inicial, ou da sorte, ou do universo. Assume-se que há coisas que não se controlam e que correm mal e que não se conhecem. E que não é para dar tudo certo a 100% que se faz alguma coisa. As aprendizagens e o luto e a perda das expectativas criam mais sabedoria. Não podemos controlar muita coisa, mas se dermos tudo por tudo, não temos remorsos. Gambate está ancorado num outro conceito, que é o conceito de Ikigai. Chegar ao Ikigai é uma viagem que só se consegue com uma mentalidade de gambate. Faz parte desta atitude, por exemplo, antecipar infortúnios, desgraças, tendo seriedade, confiança e tranquilidade, em vez de ser surpreendido por esses infortúnios ou desgraças e ser surpreendido em contexto de ansiedade, de pânico, que nunca levará a tomar decisões sensatas.
Em situações práticas, o que é que isto se vê? O Japão é um país que é bafejado por muitos infortúnios, desastres da natureza e muitos outros. Normalmente as pessoas num panorama internacional, através de notícias que são virais, etc., ficam admirados com a rapidez com que os japoneses reconstroem casas ou estradas ou se refazem destas situações. Não é que o processo de o fazer tenha sido particularmente rápido. É porque havia um plano para quando as coisas não iam correr bem e iam correr mal. Ver isso, ver essa calamidade, infortúnio, desgraça, fazer o plano para quando as coisas correm mal, não é, ao contrário do que muita gente numa mentalidade típica judaico-cristã, Europa do Sul, pensa, não é ser deprimido ou catastrofista ou tóxico ou... Não. É ser tranquilo, sereno, capaz de antecipar as necessidades do futuro e de fazer planos concretos que estão prontos e ensaiados e treinados para serem ativados quando é necessário. E esta tranquilidade com que se enfrentam as adversidades, isso está efetivamente preparado para elas. Não é teoricamente, é efetivamente. As coisas acontecem e funcionam quando é preciso. É uma das sabedorias ancestrais do povo japonês que, infelizmente, por causa das imensas transformações que a sociedade japonesa viveu ao longo das últimas décadas, sinceramente está-se a perder, mesmo entre os japoneses. Tal como nem todas as pessoas nascidas e criadas na Europa do Sul são propriamente dotadas de conhecimento sobre a cultura clássica mediterrânica, também nem toda a gente no Japão, apenas porque é de nacionalidade japonesa, conhece a sua própria história e cultura e tem as ferramentas para raciocinar e atuar sobre a sabedoria da sua própria civilização. E isso é um problema. É um problema as pessoas não conhecerem a sabedoria da sua própria civilização nem das outras civilizações. Porque isso incapacita as pessoas de estarem em domínio pleno de todas as suas ferramentas como seres humanos neste planeta. Voltando especificamente ao Gambate. A mentalidade de Gambate supõe reconhecer o valor da experiência. E é por isso que os mais séniores têm que ser mentores dos mais novos. E supõe que há adaptabilidade e que há resiliência às circunstâncias. E é por isso que é tão diferente do movimento da positividade tóxica. Eu gostava de chamar para aqui um outro provérbio, vamos chamar-lhe assim. Nós temos na nossa língua portuguesa um provérbio que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é que isto quer dizer? Mesmo uma pedra, se tiver uma gota de água a cair sempre exatamente no mesmo sítio, durante muito tempo, primeiro, esse sítio onde a gota de água cai vai ficar marcado, depois vai ficar rachado, depois vai ficar fendido, eventualmente a pedra vai partir-se. Mesmo uma coisa tão dura como a pedra vai partir-se por algo tão suave e fluido como a água. No Japão eles têm uma coisa que é Ishi no ue ni mo 3 nen. Estar em cima de uma pedra 3 anos. Quer dizer que se uma pessoa se sentar sempre no mesmo sítio, na mesma pedra, eventualmente também a pedra vai ficar marcada, também a pedra vai fender, partir até. O que é que está por trás de ditados que existem tão semelhantes em civilizações diferentes? Está a sabedoria profunda de uma prática continuada a levar inevitavelmente ao aperfeiçoamento dessa prática. Então a consistência como um valor importante. Ter determinação de terminar o que começou. E há muitos exemplos desta mensagem, desta sabedoria. Por exemplo, Daruma, que é Bodhidharma, um dos introdutores do budismo no Japão e que no Japão recebe o nome de Daruma, e do qual existe uma mascote, um bonequinho popularucho, mas eu agora estou a falar do Daruma a sério, do Bodhidharma. É considerado que Daruma ficou em meditação, a maior parte das narrativas dizem 9 anos, sentado no mesmo sítio, e que eventualmente perdeu o uso dos braços e das pernas por estar em meditação, em
absoluta imobilidade durante 9 anos. O que é que isso diz? Que aquela pessoa, ou a história, visa dizer-nos que aquela prática foi levada até ao fim, até eventualmente à eliminação. Então a atitude de Gambate não é caracterizada por ânsia, ou pressa, ou perfeccionismo, ou eficiência. Eu estresso isso, usando o neologismo inglês, to stress that, porque realmente eu vejo, leio muita pseudobibliografia, tenho dificuldade em chamar-lhe bibliografia, lá está, da esfera New Age, que fala de Gambate como sendo uma filosofia japonesa de atingir os resultados perfeitos, de não desistir para ser o mais eficiente possível. Isso não podia estar mais diametralmente oposto à filosofia que está por trás disto. E vou chamar também à conversa uma anedota budista, que é qualquer coisa deste género, eu estou a parafrasear de coisas que ouvi. Um estudante que chega a um mestre dentro do budismo, no contexto do budismo, e que diz ao mestre que quer alcançar a iluminação o mais rapidamente possível, e o mestre não lhe liga nenhuma, está sentado à frente de um jardim e olha para as nuvens e não lhe responde, e faz-lhe, quando diz qualquer coisa, são assim monossílabos que soam ao aluno como se fossem uma reprodução do vento a passar nas árvores. E aquele aluno acaba por desistir, porque em vez de se sentar ao lado do mestre e aprender com ele, e eventualmente chegar à iluminação, ele queria lá chegar rápido. E como ninguém lhe disse como, ele desistiu. Isto é para ilustrar que a idiotice daquele aluno era que ele não conseguia entender a mentalidade de Gambate. Gambate não é para sair vencedor de coisa nenhuma. Não podia ser mais contrário. Em japonês existe um provérbio, chamando também outros provérbios. Makeru ga katchi. O que é que isto quer dizer? Perder é ganhar. Makeru ga katchi. Há situações na vida em que o orgulho de ganhar nos pode fazer perder de vista o que é realmente importante. Toda a gente já passou por algo assim. E, portanto, aí nós perdemos tudo. Nessas ocasiões, perder, com aspas, pode levar-nos a ganhar. Estar a jogar uma partida, um jogo de qualquer coisa com alguém, olha, com o nosso sobrinho, com quem quer que seja, e deixá-lo ganhar para construir a confiança naquela criança, pode ser naquele momento a atitude certa. Ter uma discussão com outra pessoa e querer ganhar a discussão a todo o custo num relacionamento pode terminar com um amor que demorou muito tempo a construir. Nos negócios, querer forçar muito uma venda muito grande, em vez de pensar que menos margem de lucro, mas relações mais amistosas podem ser ganhar a longo prazo. Há muitas circunstâncias em que se sente, em que se vê, em que se pratica que sair vencedor não é tudo. Então, Gambate também não está a dizer, não, essa expressão não serve para chamar a ânsia de vencer à superfície. Não. Eu estou a mostrar o que Gambate é e o que Gambate não é. Porque se eu não vos mostrar o que não é, vocês podem cair nestas pseudo-lições que vêm por aí muito mal traduzidas, culturalmente falando e filosoficamente falando. Mas há aqui a sociedade japonesa contemporânea realmente apresenta muitos desafios. Há aqui uma situação que eu também quero aflorar, ainda que neste podcast só possa ser aflorado muito superficialmente. Numa sociedade japonesa como a contemporânea e como a sociedade japonesa tem sido nos últimos 50 anos, mas sobretudo nos últimos 30 anos, há um contexto em que se perdeu progressivamente de vista a sabedoria antiga e há um contexto em que há cada vez mais abundância de más práticas, de abusos mesmo, e de procedimentos que têm a ver com o mundo laboral e com as relações sociais e com a socialização secundária do indivíduo fora da família, não é? Que, sendo práticas abusivas, nocivas, tóxicas,
levaram ainda mais à perversão e, consequentemente, à perda da potencialidade do uso dos valores positivos de Gambate. Então, em certos contextos laborais japoneses, particularmente naqueles que são conhecidos como black companies ou empresas negras, os funcionários, os colaboradores, os empregados, particularmente os mais novos, os que detinham menos poder, menos capacidade de responder de volta, dar resposta ou dizer que não, para com essas pessoas foram sendo entregues cada vez mais tarefas e foram-lhes reconhecidos cada vez menos direitos, e são famosíssimos os contextos em que as pessoas trabalharam tanto e de uma maneira tão nociva para o seu bem-estar que acabaram por abandonar esta existência terrena. E esses jovens adultos que estão já de si, por causa das circunstâncias do Japão contemporâneo, a passar por problemas de identidade, a ter um completo vazio de sentido de valor existencial, desconectados do organismo família, muitas vezes deslocados no território, a viver sozinhos na cidade grande, descontentes com a vida em múltiplos aspectos, extremamente ansiosos por defraudar as expectativas, porque muitas vezes são filhos únicos ou netos únicos, ou simplesmente porque foram colocados sobre eles, até às vezes por eles próprios, muitas expectativas. E estando a atirar para cima destes jovens adultos, entre os 20 e os 30 anos, tarefas que eles não estão preparados para executar, relações de senioridade que não são bem construídas, porque os seus superiores, os seus mais velhos, não cuidam deles, só os exploram, mas não nutrem. E neste contexto das empresas, a expressão Gambate e Gambate Kudasai foi sendo cada vez mais utilizada de uma maneira cruel, porque em vez de estar a dizer dá o teu melhor, força, tu consegues, na verdade essa expressão está a ser dita quase como vá lá, faz o mínimo, vê lá se pelo menos consegues fazer isto. E quando essas pessoas que estão a sofrer, que estão a ser abusadas, ouvem da parte de outros gambate, mas o valor, o sentido, a emoção dessa expressão está a ser perversa, no sentido em que está a ser contrária à filosofia original que deu origem a essa expressão, o resultado é uma aversão à expressão e ao seu potencial transformativo positivo. Quase um PTSD da expressão. E eu tenho visto muitos japoneses na ordem dos 20 e muitos, 30 e muitos anos, até 40 e poucos anos, que não leem a expressão gambate kudasai, gambarimasu, como algo positivo, mas sim como algo que é sistematicamente usado como uma ferramenta de controle e de abuso. Então estes jovens adultos ficam efetivamente desprovidos da sabedoria que a palavra encerra e que poderia ser benéfica para o seu processo de crescimento, de transformação interior e, consequentemente, e isto é que é importante, para o poder da ação que eles têm na sociedade japonesa, no Japão contemporâneo, a capacidade de construir, levar para diante o seu próprio país, a sua própria nacionalidade, a sua própria cultura. E todos nós, onde quer que estejamos, isto não é só sobre o Japão, somos chamados a ser a melhor versão de nós mesmos, para sermos também os agentes de transformação e de amor, no sentido platónico, da sociedade em que nós nos encontramos e podermos ser os agentes para amar essa sociedade e levar adiante essa civilização. É por isso que Gambate não é só um contexto da cultura japonesa e é útil, diria eu, universalmente. Eu tenho muito mais para dizer sobre este contexto, sobre a história dos usos de Gambate e a importância de o destrinçar de outras expressões. Portanto, se vocês quiserem que estes conteúdos apareçam
num próximo podcast, ou que se faça, por exemplo, uma sessão aberta à discussão com leituras recomendadas, que é o tipo de coisa que eu também gosto muito de fazer. Contactem-me nas redes sociais do costume. Sou a Inês Carvalho Matos. Estou pelos Instagrams, Facebooks, blogs e YouTubes. Às vezes como Inês Carvalho Matos, às vezes como Inês Matos. É muito fácil encontrarem-me e aguardo pelo vosso engajamento e pelas vossas questões e comentários. Mais uma vez, muito obrigada por me terem ouvido e até à próxima.